Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos. Se organizem aí para que a gente possa começar o nosso conteúdo aqui, tá ok? Tudo organizadinho, vou apresentar para vocês o que nós iremos conversar. What are you doing? É o título do nosso vídeo, tá ok? What are you doing? O que você está fazendo? E o que vai acontecer aqui, ó? Através de textos e atividades, nós vamos ampliar o nosso vocabulário, vamos conhecer palavras novas e vamos conversar um pouco também sobre o uso do present continuous, que em português significa presente contínuo, ok? No nosso warm-up, aqui no nosso aquecimento, tem uma imagem, tá? Se a gente reparar, uma imagem meio estranha, né? Uma menina no quintal, ela tá meio que usando um aspirador de pó para cortar grama, acredito eu, duas galinhas ali no canto, enfim. Daí eu tenho duas perguntas com 3 alternativas a primeira e 2 alternativas a segunda, tá ok? Number 1, what's she doing? O que ela está fazendo? Sabemos perfeitamente o que ela está fazendo, né? A gente consegue entender, por mais estranho que possa parecer, pelo menos a gente imagina o objetivo dela. Tenho aqui as 3 alternativas que começam do mesmo jeito, ó. She is, ela está. Entretanto, fica por conta de vocês aí ver o significado, olhando no dicionário, se preciso for, do resto da frase, para então descobrir a resposta correta, senão eu acabo falando para vocês a resposta, tá bom? E a número 2 diz assim, what should she be using instead of the vacuum cleaner? Se a gente olha a imagem, o que ela deveria estar usando ao invés desse aspirador de pó aqui? Tenho 2 alternativas. Vá até o dicionário para poder ver o que significa para então marcar a resposta correta. Então no caderno de vocês podem colocar número 1 aí na frente, você coloca qual é a letra que vocês acham que é a correta, tá bom? I'll give you some time, vou dar um tempinho para vocês e já volto aí. Let's check, vamos corrigir? Então, olha só, what is she doing? O que ela está fazendo? She is mowing the lawn. Ela está cortando a grama, de um jeito estranho, mas ela está, ok? Na letra A está falando que ela está limpando a grama e a letra B está falando que ela está aspirando o chão. Então, a A e a B a gente já elimina, tá bom? E na número 2 eu perguntei o que ela deveria utilizar no lugar do aspirador de pó. A resposta certa seria a letra A lawn mower, que seria o cortador de grama, tá bom? Rake significa, vocês devem ter visto aí, ancinho. Como é que eu vou dizer? É aquele, tipo uma vassoura que tem 3 dentes, assim, que é utilizado, 3 ou 4 dentes, não sei, que é utilizado para poder tirar grama, folhas secas do chão, ok? Beleza. Before reading,
eu tenho aqui duas perguntas, olha só. Olha, repare que a número 1 até eu peço para você pegar o dicionário, ó. Get your dictionary and look up the words represented in the pictures. Eu quero que vocês peguem o dicionário de vocês e busquem aí como que se fala, como que se escreve em inglês as palavras prego e mesinha de centro, aquela que fica no meio da sala, tá bom? E a número 2. These are some sort of horror stories. O que significa a expressão sort of, ok? Eu tenho aqui duas alternativas, então vá até um dicionário, busque aí pelo contexto e marque a alternativa correta, ok? Tempinho para vocês. Ok, let's check, vamos checar. Na número 1 eu tinha pedido para que vocês fossem até o dicionário para poder ver como que se escreve, como que se fala as palavras prego e mesinha de centro. Então nós temos a palavra nail, prego, e coffee table, que significa mesinha de centro. Na número 2, eu tinha pedido para que vocês marcassem qual das duas alternativas seria sinônimo da expressão sort of. A resposta correta seria a letra A. The same as kind of. Ou seja, sort of é o mesmo que kind of. Tipos de. É mais ou menos esse o significado. Ok? Bora seguir. Agora aqui no nosso texto, pessoal, preste atenção. Na verdade, uma tirinha, que também é um texto, né? Do Calvin, em 4 quadrinhos. E no primeiro quadrinho ele simplesmente está ali martelando, né? Pregando alguns preguinhos ali na mesinha de centro, tá bom? Então, é tanto que a gente tem aqui a onomatopeia, olha, wap, 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 né, indicando o som, o barulho da ação de martelar. No segundo quadrinho, a mãe vem correndo e fala bem assim, Calvin, what are you doing to the coffee table? Calvin, o que você está fazendo com a mesinha de centro? No terceiro quadrinho, ele para e olha. E daí ele diz no último quadrinho, Is this some sort of tricky question or what? Essa é uma questão difícil, uma pergunta difícil de responder ou o quê? No final das contas, a gente entende que nem ele sabe o que ele está fazendo. Sendo assim, temos aqui agora o nosso texto e duas perguntas que eu quero que vocês respondam sobre a tirinha. Number 1. What is Calvin doing? O que ele está fazendo? Sabemos o que é. Ele está pregando ali, algo do tipo. Resposta em inglês. And number 2. Does he know what is he doing? Ele por um acaso sabe o que ele está fazendo? Chegamos à conclusão que não. Como que eu daria essa resposta em inglês? Pensem aí, já volto.
Ok, let's check. Bora corrigir. What is Calvin doing? O que ele está fazendo? He is nailing the coffee table. Ele está pregando na mesinha. Number 2. Does he know what is he doing? Por um acaso ele tem ideia do que ele está fazendo? No, he doesn't. Tanto que ele olha aqui, né, no terceiro quadrinho e fica ali pensativo, e depois ele diz, nossa, isso é uma pergunta difícil ou o quê? Nem ele sabe o motivo dele estar fazendo aquilo, ok? Agora aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a estrutura do present continuous, sobre o presente contínuo, tá? Quando que a gente utiliza esse tempo verbal? Ele é usado para falar de ações que estão acontecendo no momento da fala. Então, por exemplo, se eu falo assim, estamos estudando inglês, está acontecendo agora, no momento que eu estou falando. Então, esse que é o tipo de contexto em que a gente utiliza esse tempo verbal. Como que seria a estrutura dele? Sempre tem que ter um verbo to be, seja ele o am, is ou are. Daí, lembrando lá das regras do verbo to be, I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Então, cada um tem o seu. E depois do verbo to be, sempre terá um outro verbo acompanhado do ing. O ing ele equivale ao gerúndio no português. Andando, cantando, sorrindo, esse ando, indo, é o gerúndio no português, é o ing no inglês, tá bom? Tanto que aqui, olha, eu coloquei até um exemplo de uma tirinha aqui, né, de um quadrinho, na verdade, do Calvin e do Hobbes. O Calvin vira e fala assim, what you doing? O que você está fazendo? Aí ele fala aqui, ó, I'm killing time while I wait for life to shower me with healing and happiness. Ele fala que eu estou matando o tempo, ou seja, está acontecendo no momento que ele está falando. Ok? I'm killing. Então, a gente tem aqui um verbo to be e o verbo depois com ing. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, pessoal. A pergunta é, como se fosse uma conversa entre a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A pergunta, is he cooking right now? Ele está cozinhando agora? Então, ó, se é uma pergunta, regra de verbo to be. Ele vem na frente. Is. Cooking. Se eu tiro o ing, eu tenho o verbo cook, cozinhar. Se eu coloco ing, cozinhando. Se a gente olhar para a imagem, a resposta vai ser no. No, he isn't. So what is he doing? Então, o que ele está fazendo? He is watching TV. Ele está assistindo televisão. Verbo to be e o verbo assistir com ing, watching, assistindo. Ok? Bora praticar um pouco um exercício aqui? Number 1. Look at the pictures and answer. Eu quero que você olhe as imagens e responda as perguntas. Cada pergunta aqui, a primeira pergunta é sobre a menina, the girl. A segunda pergunta é sobre esse menino aqui, the boy, que está dormindo. E a terceira dos meninos aqui no canto, tá bom? Então, ela está cozinhando, o segundo está dormindo e a galera aqui está jogando futebol. Então, vocês vão responder o que eles estão fazendo, usando a estrutura do presente contínuo. Ah, eu não sei como é que é dormir em inglês. Pega aí no dicionário. Ah, daí é só você acrescentar o ing, ok? Façam aí que eu já volto.
Ok, guys, so let's check. Bora corrigir. Então, era para vocês poderem responder as perguntas de acordo com as imagens. Number 1. What's the girl doing? O que a menina está fazendo? She is cooking. Ela está cozinhando. Então, duas coisas importantes. Sempre quando é pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito e na hora da resposta, depois do sujeito. Aqui na hora de responder, eu usei o pronome she, mas se você quisesse, você também poderia ter colocado the girl, a menina, né? O pronome substitui o nome só para evitar repetição, o que é uma boa estratégia de escrita, tá bom? Number 2. What is the boy doing? O que o menino está fazendo? He is sleeping. Ele está dormindo. Mesma coisa. The boy, o menino, ele, he. Number 3. What are the boys doing? O que os garotos estão fazendo? Repare que aqui no número 3, a pergunta está no plural. Beleza? Ó, the boys, os meninos. E o verbo to be, então, muda. É o are. Resposta, they are playing soccer. Eles estão jogando futebol. Teacher, por que o they, né? The boys, os meninos, eles. Por essa razão, o pronome they. O verbo to be, are. O que é fácil, né, gente? É uma língua meio óbvia no sentido assim, se a pergunta foi feita com isso, a resposta é com isso. Se foi feita com are, a resposta é com are. Beleza? Tá? Bom, temos um quiz aqui para vocês, gente. É o seguinte, eu tenho a imagem e eu tenho duas perguntas justamente sobre essa imagem, tá? Number 1, are they swimming in the park's lake? Number 2, what are they doing? Não vou traduzir, senão eu dou a resposta. Agora é desafiar vocês aí, tá bom? Pode ir até o dicionário se preciso for. Vou dar um tempinho para marcarem a resposta correta. Ok, let's correct our quiz. Bora corrigir o nosso quiz, então. Na número 1 eu perguntei. Se a gente observar a imagem, a gente vê que eles estão correndo, né, praticando exercício. É um parque, imagino eu, né? Daí tem um laguinho aqui do lado e tudo mais. A primeira pergunta é, are they swimming in the park's lake? Eles estão nadando no lago do parque? Sabemos que não. No, they aren't, é a resposta. Então, vamos analisar. Se é uma pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito, tá? Por que é are e não is? Porque o pronome they, que significa eles ou elas, o verbo to be dele é o are, beleza? E daí, o verbo seguinte com ing. Swim, nadar. Swimming, nadando. Professor, por que você dobrou o M ali? Lembra da regra? Consoante, vogal, consoante. Se as três últimas letras do verbo, sem o ing, tá, gente? Considera sem o ing,
terminar em uma consoante, uma vogal e uma consoante, você dobra a última consoante e acrescenta o ing, tá? E a número 2. What are they doing? O que eles estão fazendo, já que eles não estão nadando, né? A resposta correta vai ser a letra A. They are jogging in the park. Eles estão correndo no parque. A letra B, resting, significa descansando. Por isso que a resposta certa é a letra A. They are jogging, correndo no parque. Ok? Beleza, então? Bom, eu vou parando por aqui, hein? Nesse vídeo, o que a gente conversou? Nós ampliamos o nosso repertório lexical, nós conhecemos palavras novas, não só através dos exercícios, mas também através daquela tirinha do Calvin, né? E falamos também sobre o uso do presente contínuo, verbo to be mais o ing. Usamos o presente contínuo para falar justamente sobre ações que estão acontecendo no momento da fala, que estão em progresso, ok? Tela azul aí e eu paro por aqui. So guys, thank you very much for your patience. See you. Bye bye.